Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo, preciso falar sobre o futuro de Everton Cebolinha, atacante que já viveu bons momentos com a camisa do Flamengo, perdeu um pouquinho de espaço na atual temporada por causa de lesões. Cebolinha chamou a atenção ao afirmar que voltará em breve ao Grêmio, declaração que foi dada pouco depois da vitória do Flamengo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, em jogo nesse final de semana. Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, o amor por esse clube continua o mesmo, o carinho continua o mesmo. Como falei, desde o dia em que saí do Grêmio, penso em voltar num futuro bem próximo, fecha aspas. Fui checar com o pessoal do Flamengo em que pé está a situação do Cebolinha, com a lembrança de que ele havia sido comprado em 2022 por 74 milhões de reais. Difícil imaginar que o Grêmio tenha capacidade financeira para igualar ou se aproximar dessas cifras, mas é aqui que vem a pegadinha. Contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em junho de 2026 e a menos que renove nos próximos meses, o Flamengo pode acabar perdendo o Cebolinha de graça para o Grêmio ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em pouco tempo. A partir de 1º de janeiro, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato, 1º de janeiro de 2026, ele pode assinar esse pré-contrato para se mudar sem custos na metade do ano que vem. Estamos falando, parece, de datas distantes, mas no mundo do futebol, para atletas do tamanho do Cebolinha, dá para dizer que o Flamengo já está bastante atrasado nesse processo de renovação. Cebolinha, que na atual temporada soma 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, é, na minha opinião, um erro absurdo e inadmissível perder um atleta que custou 74 milhões de reais pela falta de renovação do vínculo. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentar. Leonardo Moratti. Olha, jogadores sem contrato podem chegar a qualquer momento? Não é isso? O Galo precisa de um 10, um 9 e um volante. Alguma notícia? Leonardo, eu até vou dar uma confirmada para você, mas após o fechamento da janela de inscrições da última sexta-feira, você não pode mais contratar nem jogador desempregado, tá? Essa oportunidade, o cara que estava desempregado antes da abertura da janela poderia ter sido contratado até sexta-feira da semana passada. Agora, apenas a partir de 2 de junho, tá? Quando abre-se uma janela especial para o Super Mundial de Clubes, mas essa janela vai ser estendida para também times que não disputam o Super Mundial, tá? Até para criar uma igualdade de condições, então, para quem quiser contratar jogador, só a partir de 2 de junho. Sobre reforços do Galo, você citou um 10, um 9 e um volante. Alguma notícia? O Cuca quer um jogador de meio campo como o Pochettino, quer um centroavante para o lugar do Daverson. João Marcelo, a impressão que eu tenho de que ainda não convenceu o Cuca de que é a solução dos problemas. O Cuca também gostaria de um ponta, jogador de velocidade, e aí acrescentar em cima do que você citou, do que você perguntou, mas não citou, o Cuca também gostaria de contar com mais um zagueiro. A avaliação dele é de que, por exemplo, quando não tem um Lianco, há uma diferença muito grande em relação aos atletas que ficam à disposição. Bola, o Cebolinha está de saída para o Grêmio e o Nico de la Cruz está cavando sua saída para o River. Tudo é verdade ou não? Vamos lá, Márcio, bora explicar essa questão. O Cebolinha, depois da vitória do Flamengo contra o Grêmio, foi na entrevista pós-jogo e disse o seguinte, abre aspas, aí vocês tiram as próprias conclusões. O amor que eu sinto pelo Grêmio continua o mesmo. O carinho continua o mesmo. Foram 5 anos de clube. Como eu falei, desde o dia em que saí do Grêmio, penso em voltar num futuro bem próximo. Quando o cara fala que pensa em voltar num futuro bem próximo, o Cebolinha escancara que a sua passagem pelo Flamengo está perto do fim. E eu duvido que o Grêmio consiga tirá-lo do Flamengo agora na metade do ano, porque o Cebolinha foi comprado por 74 milhões de reais, investimento feito em 2022. Então, ainda que não venda por 74 milhões, o Flamengo vai tentar recuperar 25, 30, 40, 50 milhões de reais, o máximo valor possível. E o Grêmio passa por enormes dificuldades financeiras. Não estou cogitando, não estou conseguindo ver um investimento desse tamanho. Eu acho que a saída para que esse negócio aconteça se dá pelo tempo de contrato do Cebola. O contrato dele com o Flamengo se encerra em junho de 26, tá? Ou seja, em 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2. Então, pro Grêmio talvez seja mais negócio esperar até janeiro,
assinar um pré-contrato com o Cebolinha e contratá-lo de graça. E aí a gente precisa puxar a orelha dos dirigentes do Flamengo. Não dá para perder de graça um jogador que custou mais de 70 milhões de reais. Você não pode deixar um cara desse chegar no último ano e meio de contrato. Você vai, conforme o contrato vai se aproximando do fim, você vai negociando para garantir a permanência do atleta. Declarou. Maria das Dores, salve Nicola, você poderia olhar a situação do Franco, joia do River, e também do Thiago Fernandes, do Vélez. Ontem o Galo monitorou a situação e também o Gabriel Veneno, joia do Galo. Só para explicar um pouquinho sobre a condição financeira do Atlético, tá? Outro dia eu estava conversando com o Cuca sobre contratações, e ele falou, Nicola, eu até perguntei sobre algum jogador específico que haveria necessidade de investimento. Ele falou, Nicola, esquece, não há dinheiro para grandes investimentos. Os acionistas do Galo já falaram que não tem capacidade para fazer novos investimentos, e de fato, a situação financeira do Galo é bem complicada. Hoje, há uma prioridade de venda de jogadores, mesmo tendo vendido o Paulinho por mais de 100 milhões de reais no fim do ano passado, mesmo tendo faturado quase 70 milhões de reais com a venda do Alisson no começo desse ano, o Galo ainda precisa fazer mais uma grande venda, tá? O Kiko Tesoura tá por aqui, o Carlos Eduardo Rodrigues também, Anderson José da Silva, esses jogadores que o Cuca quer, poderiam ser o Coronado, o Hernandes e o Léo Maná, que tem uma posição secreta de ponta de velocidade. Confesso que ainda não havia ouvido esses nomes, tá? O Coronado é bom jogador, mas se machuca demais e custa 2 milhões de reais por mês. Rodolfo Edu. Boa noite, Nicola. Notícias do Galo. Cuca quer mais um zagueiro? Sim. Temos 7 zagueiros. Isso dá para ver que ele não gosta da base e não quer usar o Rômulo e nem o Ivan Roman. E você pode acrescentar nessa sua lista o Igor Rabelo. Se dependesse do Cuca, o Rabelo teria ido para o Mirassol. O Mirassol fez proposta para o Igor Rabelo e o Cuca topou que o negócio acontecesse, mas a diretoria não. São 3 jogadores que o Cuca queria que tivessem saído, que a diretoria bancou. Igor Rabelo, para o Mirassol, Fausto Vera, que tinha proposta de onde? O Fausto Vera tinha alguma possibilidade, e o Brian Palacios. O Brian para o Vasco, a diretoria bancou. Permanência do Palacios, do Vera e do Igor Rabelo, tá? Hulk vai ser o jogador do Verdão. O Hulk queria ter jogado no Palmeiras. Quando ele volta da China, o João Paulo Sampaio tentou articular esse retorno. O Palmeiras chegou a dar camisas para os filhos do Hulk e tal, mas o Abel ficou com medo de contratar o Hulk. Boa noite, Nicola. Por que a FIFA não proíbe as bets de fazerem apostas com cartões? Assim terminariam as manipulações. Melhor canal do Brasil. Obrigado, Beltão, pelas palavras. Cara, se você suspender os cartões, você pode ter certeza que os caras vão encontrar outro meio ou método para tentar ferir o esquema todo, né? Eles vão criar, porque infelizmente quem trabalha para o mal está sempre pensando em como fazer o mal. Mas eu acredito que, da forma como foi montada a atual estrutura do futebol brasileiro, acho que a gente está mais ou menos prevenido. E aí eu vou usar o exemplo do Enio, o atacante do Juventude, que passou a ser observado e está sob suspeita. Essa é a grande verdade. O atacante do Juventude, ele levou um cartão amarelo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória do Juventude por 2-0 contra o Vitória. E existiu essa suspeita em cima dele, porque constataram um volume muito grande de apostas nesse cartão. As pessoas estavam apostando mais dinheiro, muito mais dinheiro, no cartão dele do que no resultado do jogo, o que é absolutamente incomum. Então, as estatísticas, todo o histórico de apostas joga a favor da descoberta de movimentos atípicos, né? Então, é muito burro, é muito imbecil, é muito idiota o jogador de futebol no Brasil que ainda se sujeita a isso. Não sei se o Enio teve alguma coisa a ver nessa história, não estou acusando, mas todos os outros casos que já renderam punições de 365 dias, de banimento do futebol, de multa, já mostraram que não pode ser feito isso, que isso é contra a regra do jogo, que isso fere o futebol, fere os próprios atletas, companheiros de time deles. Enfim, eu sou radicalmente contrário. Eu acho que o jogador que faz isso é muito burro. Tá bom? O Alan Santana com like 62, o Kleber Max Love,
o Adilson Ribeiro e o impeachment do Augusto. Então é isso aí, torcedor atleticano, cara, isso é opinião, né? Seria uma boa aí o Galo poder entrar nessa briga para trazer o Cebolinha para o Galo. Seria uma contratação aí boa, conseguir convencer o atleta quando puder negociá-lo, né? Lembrando que o atleta ainda tem 1 ano e meio de contrato com o Flamengo, ainda não dá para fazer essa especulação, mas o Flamengo corre risco de acabar perdendo o jogador de graça, né? Tem aquela situação do clube não conseguir renovar com o jogador, como já aconteceu com o Galo essa situação, né? Então, nada mais justo do que o Galo também, quando o clube aí tiver com o jogador perto de terminar o contrato, o Galo poder fazer aí uma negociação e trazer o atleta de graça. Seria um acerto danado da diretoria? Deixe sua opinião nos comentários e o que também agregaria ao Galo a chegada de Cebolinha, caso possível.